Amém, meus amados irmãos? Então a palavra aqui está na carta aos Efésios. Os Efésios eram uma igreja que o apóstolo Paulo ajudou a fundar. Ele foi o fundador daquela igreja, o pregador que levantou aquela igreja. E quando ele estava preso, ele enviou uma carta de manutenção para aquela igreja. E a carta aos Efésios, ela traz muito sobre a vida cristã, sobre o papel de Deus, sobre o papel que o marido tem, que a esposa tem. Mas ele termina essa carta de uma maneira geral, dizendo para que todos os cristãos tenham que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, o nosso Deus não é um Deus qualquer. É um Deus forte e poderoso. É um Deus onipotente. O que é isso? Ele pode todas as coisas por mim e por você. Então, Paulo manda eu e você nos fortalecermos nesse Senhor. E tem uma vantagem, porque não é só que ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas a sua força nunca esgota. A força que Deus dá para o ser humano, ela nunca esgota. Quando eu e você nos colocamos diante do trono do Senhor, a força que sai daquele trono, o poder que sai daquele trono, ele nunca esgota. E por que motivo que nós temos que nos fortalecer? Ele vai dizer no versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo vai dizer que a luta nossa não é um embater o outro, não é um brigar com o outro, não é um tirar satisfação de arrogância com o outro. Apesar de que muitas das vezes a gente precisa resolver algumas pendências que são um pouco mais difíceis, mais agressivas, a Bíblia vai dizer que o nosso grande adversário é Satanás e seu exército. Então existe um ser que tenta destruir tudo aquilo que Deus criou. E a principal criação que Deus fez foi o ser humano, o homem e a mulher. E Satanás tenta de toda maneira obliterar a vida do ser humano. Essa é a função primordial dele. Tem gente que pensa que o diabo quer dar uma unha encravada, uma dor de cabeça, né? Ou se não, um resfriado. Não, meu amado irmão. Satanás não quer fazer você ter um resfriado, uma dor de cabeça. Se ele pudesse, né, arrancar a sua vida, arrancar o seu coração fora, assim como ele fez com Jó, deixar você inteirinho por leproso, acabar com a sua casa, com seus bens, ele faria isso num piscar de olhos. A única coisa que impede, a única coisa que põe limite nele é o poder do Senhor dos Exércitos. É Jesus Cristo e ele crucificado. Sabe, meus amados irmãos? Ele não quer você capenga, ele quer você enterrado. Então nós temos que ter entendimento que o nosso inimigo, ele não está para brincadeira. O nosso inimigo, ele não quer simplesmente lutar um round. Não, ele quer lutar todos os rounds e ele vai vencer se nós não ficarmos de pé, se nós não tivermos resistência. E Paulo está dizendo, para que isso não aconteça, vocês precisam se fortalecer no Senhor. Sabe, muitas das vezes, meus amados irmãos, algumas pessoas elas têm uma crendice de achar que tudo é obra do acaso. Ou Deus não tem importância na sua própria vida, ou o diabo não tem importância na vida da pessoa. Mas existem situações de bênção e de graça que acontecem sem nenhum motivo aparente, que é Deus quem proporcionou. E acontecem situações de desgraças, de problemas que são repentinos, que são causados pela mão do diabo. Então nós não podemos estar de qualquer jeito. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 13 que nós temos que vestir toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. O que é feito tudo? Depois de você ficar passando por todas as provações, você está de pé. Todas as provações de providência está de pé. Todas as tentações do diabo está de pé. Para que você possa estar resistindo ao dia mau. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 34, ele vai dizer que cada dia tem o seu mal, cada dia traz o seu mal. Ele está falando do Sermão do Monte. Mas Paulo está dizendo que existe um dia mais mal do que o outro. Existe o pior dos dias. É aquele dia onde a casa cai, onde tudo dá errado, onde parece que nada vai para frente, onde parece que nada tem solução. Parece que tudo que você põe a mão não é que nem que vai para frente, mas parece que está amaldiçoado, não tem desenvolvimento nenhum. Esse é o dia mau. Aquele dia que você levanta e você não tem força, esse é o dia mau. Aquele dia que você levanta e você não vê um prognóstico de cura, de mudança na sua doença, um prognóstico de mudança na sua situação, da sua vida financeira, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida espiritual. É quando parece que está tudo dentro do ralo e caindo para baixo. Está no fundo do poço e cavando o fundo do poço. É nesses dias que nós temos que estar fortalecidos no Senhor, porque a Bíblia diz que o poder de Deus é superior a qualquer coisa que exista. E a palavra poder, meus amados irmãos, significa um poder criador,
um poder sustentador, um poder que é redentor. Criador, ele criou eu e você para a glória dele. Um poder sustentador, ele sustenta eu e você para a glória dele. Um poder redentor, ele redime eu e você pelo sangue dele, em nome de Jesus. Então, nós temos que ter esse entendimento. Uma hora ou outra, esse dia mal vai chegar para nós. Não adianta eu e você falar assim que nossa vida é sempre mil maravilhas, porque é uma baita de uma mentira. É um conto de fadas. Tem dias que são bons, sim. Tem dias que estamos alegres, sim. Mas tem dia que parece que eles foram feitos para nos causar tristeza. Foram feitos para deixar nossos corações pesados. E nós precisamos estar de pé diante do inimigo. A Bíblia não diz para você caçar confusão com o inimigo. Ela diz para você resistir aos ataques do inimigo. E como é que Paulo fala para nós resistirmos aos ataques do inimigo? Em primeiro lugar, mantendo-se vestidos com o cinturão da verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, lá em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, o cinturão é Jesus Cristo. Você tem que estar vestido de Jesus. Você tem que estar vestido de santidade, vestido de integridade. Você tem que tapar as brechas da sua armadura, vestindo o cinturão da verdade. A Bíblia vai dizer em João capítulo 8, versículo 32, que nós temos que conhecer Jesus Cristo, porque ele é a verdade e a verdade nos libertará. Então, aquele que está livre, na verdade de Jesus Cristo, não precisa temer a mentira do diabo. Esse é o primeiro aspecto. Pode falar o que quiser, você vai passar por cima das mentiras do inimigo, porque você está vestido com o cinturão da verdade. A couraça da justiça. Quando o soldado, ele estava ali lutando na guerra, Paulo vai dar ali a visão de um soldado romano. Ele tinha um cinturão, que ele fala que é a verdade, e ele tinha uma couraça. A couraça, meus amados irmãos, era feita por uma chapa, uma malha metálica, para impedir as facas, espadas, de entrar nos órgãos vitais do ser humano. Então, o inimigo quer mirar os seus órgãos vitais. E quando eu digo órgãos vitais, não é só o seu físico, mas são áreas que você tem muita ligação. Aqueles que mais têm ligação com a sua família, o inimigo toca na área da família. Aqueles que têm mais dificuldade na área financeira, o inimigo vai tocar lá. E aqueles que têm dificuldade consigo mesmo, muitas das vezes o inimigo vai plantar na sua cabeça pensamentos de discórdia, pensamentos de depressão, de opressão, para que você possa desviar. E você precisa estar com a couraça da justiça para que os seus órgãos vitais sejam todos inteiros quando você começa a lutar. E como é que nós fazemos isso? Eu e você, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, porque nós possuímos pecado. Nós pecamos diante do Senhor. Então não dá para eu e você levantar a mão e falar que nós somos justos, que nós somos santos, os melhores diante de Deus. Não. A Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. E cada um de nós somos pecadores. Eu sou um pecador, os irmãos que estão do outro lado são pecadores. Mas a Bíblia vai dizer que tem um, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia vai dizer que ele é mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? Um árbitro. Alguém que põe a mão em nós e põe a mão em Deus e nos defende diante do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Zacarias que quando Josué, o sacerdote, foi assumir o seu sacerdócio, Satanás apareceu do lado do Senhor e começou a acusá-lo, dizendo: esse homem está com as vestes sujas, esse homem não pode servir a Deus, esse homem ele é um iníquo, um pecador. Então Deus vai lá e troca as vestes dele, coloca vestes novas, vestes talares, bonitas, brancas, e é assim que Deus quer nós vestidos, com a couraça da justiça, porque nós não somos justos por nós mesmos, mas nós temos um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é todo poderoso e é forte. E que ele nos quer justos e santos, que nem ele. Amém? Então, toda vez que o inimigo vier com acusação para você, você estará vestido com a couraça da justiça. E ele vai dizer mais: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O cristão, meus amados irmãos, ele é marcado por alguns aspectos. Primeiro, ele é um ser religioso, porque o ser humano é religioso em si, não existe ateu na prática. Nós todos somos religiosos, quer mais, quer menos. Nós todos temos algo para crer. E o cristão, ele crê no Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz? Que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer e ressuscitar pelos pecadores, dos quais nós somos os principais. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Nós somos pecadores e Deus quer nos restabelecer. A Bíblia vai dizer que quando nós cremos no Evangelho da Paz. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus que guarda a nossa vida. E eu vou dizer mais, meus irmãos. Quando você está com seus pés calçados, você pode passar num lugar que está cheio de pedra.
Você pode passar num lugar que está quente. Você pode passar num lugar que está cheio de areia. E os seus pés não são queimados pela areia. Não são feridos pelas pedras. E a Bíblia está dizendo que o evangelho da paz, ele é como um calçado. Porque aquele que vai entrar num campo de batalha para correr, porque o cristão ele entra no campo de batalha todo dia, é só você acordar cedo, que você já está no campo de batalha, você tem que estar calçado. Os seus pés têm que estar calçados. Porque a Bíblia vai dizer que nós entramos em locais perigosos muitas das vezes. E nós temos que estar revestidos pela couraça da justiça, amarrados pelo cinturão da verdade e calçados no evangelho da paz. Por quê? Porque o inimigo vai tentar nos sabotar. Vai tentar jogar armadilhas para que nós pisemos. E com o evangelho da paz nos nossos pés, do qual Jesus Cristo pregou, eu e você conseguimos estar diante do inimigo e vencê-lo. Ele vai dizer mais. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Deixa eu poder fazer aqui uma comparação para você entender o que Paulo está dizendo. Paulo está falando o seguinte: vocês têm um inimigo que ele não ataca de perto, ele sempre ataca de longe. Ele ataca com setas, dardos inflamados, falácias, conversas, ataques de opressão, pensamentos errados. Muitas das vezes ele vai usar alguém para poder estar te tocando, para poder estar te falando, lançando algo contra a sua vida. E você precisa estar com o seu escudo da fé. E quando a gente fala de escudo, meus amados irmãos, a gente tem dois tipos de escudo. Nós temos aquele escudo redondo, que os soldados usavam, e temos aquele escudo grandão, que é quadrado. É desse escudo quadrado que Paulo está falando. Um escudo que protege o corpo por inteiro. O escudo da fé, a sua fé em Jesus Cristo, te protege por inteiro dos dardos inflamados do maligno. Meu irmão, quando Satanás ele quer fazer você cair, a primeira área que ele vai atacar é a sua fé em Jesus, é a sua fé em Deus, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque um cristão que está sem fé, ele está sem um escudo para poder aparar os dardos do maligno. E você vai concordar comigo, se um guerreiro está sem um escudo, uma hora as flechas do inimigo vão acertar ele. Então eu e você, nós precisamos do escudo da fé. Nós precisamos estar diante da presença de Deus, diante da fé em Jesus Cristo. Você vai apagar, você vai ter uma vida de vitória se você tiver com o escudo da fé em dia. E isso, meu irmão, é necessário para nós, para que nós possamos crescer. Sabe por que tem dias que você levanta e você está muito mais cansado do que o normal? Não é porque você trabalhou mais ou porque você está sem comer, não. É porque você está sentindo um peso espiritual. E se você não se concentrar com o escudo da fé, você não vai poder apagar os dardos inflamados do maligno. Você precisa empunhar. Então eu te convido a empunhar o seu escudo da fé. Empunha a tua fé, coloca a sua fé em Deus, coloca a sua fé em Cristo. Chama pelo Espírito Santo, pela ajuda dele, para ele poder te ajudar nos momentos em que o maligno soltar ali as suas setas inflamadas sobre a sua vida. Paulo vai dizer mais. Usem também o capacete da salvação. Meus amados irmãos, quando Davi enfrentou Golias, ele derrubou o Golias com uma pedrada na cabeça. E aquele homem grande caiu. Mas ele não estava morto. Ele estava ali se debatendo, se contorcendo. A palavra vai dizer que Davi correu até o corpo daquele gigante e pegou uma espada e arrancou a sua cabeça. Por quê? Porque quando nós queremos acabar com um problema, nós cortamos ele pela raiz ou pela cabeça. E Davi conhecia isso. E Paulo está usando aqui o mesmo raciocínio. Um inimigo, quando ele vai atacar os seus pontos vitais, ou com espadas, ou com setas, e talvez, se ele estiver muito próximo, ele vai tentar desferir um golpe sobre a sua cabeça. Porque é um ponto onde, se nós formos acertados, nós com certeza nós vamos cair. E muitas das vezes é por isso que a sua mente está lotada, está recheada de pensamentos que te afastam de Deus. Porque o inimigo tem sabotado a sua mente, tem tentado influenciar o seu pensamento, o seu coração, a sua alma, a sua perspectiva, para você se desviar da palavra de Deus. Você precisa usar o seu capacete da salvação. Agora, como é que eu e você usamos o capacete da salvação? Simples. Nós temos que pensar naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Toda vez que a acusação do inimigo vier, você vai usar o aspecto da salvação. Houve alguém que morreu ali na cruz do Calvário por mim. Houve alguém que depositou o seu sangue na cruz do Calvário por mim. Houve alguém que estava ali derramando o seu sangue naquela cruz pela minha vida.
Houve alguém que gerou salvação para mim ali naquela cruz do Calvário. E eu creio nele. Eu uso o capacete da salvação. Paulo vai dizer que tem mais. Até agora, Paulo ele apenas usou ali a armadura defensiva. O capacete, a couraça, o cinturão, o evangelho da paz e o capacete da salvação junto com o escudo da fé. Paulo vai dizer que tem uma arma, uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cristão bom não é somente aquele que defende. O cristão bom é aquele que também ataca. E você, meu irmão, necessita entender que você tem que manejar a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Você precisa constantemente meditar, ler, entender, compreender e viver a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o bom cristão é aquele que escuta as palavras de Jesus e coloca elas em prática. Está lá em Mateus capítulo 7, do Sermão do Monte. Ele vai dizer que aquele que não coloca em prática é como um homem que construiu uma casa em cima da areia. E a casa afunda, vem os ventos, a casa cai, vem a chuva, a casa afunda, vem ali os problemas e a casa não resiste. Mas aquele que escuta a palavra e coloca ela em prática é como alguém que fez a casa em cima da rocha. Alguém que fez a casa em cima de uma fundação bem feita. Ou seja, alguém que na hora da dificuldade está resguardado. Então você precisa da espada do Espírito. Eu vou te dar mais um conselho também sobre a própria palavra de Deus. Quando Jesus ele foi tentado ali em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, por Satanás, ele não disse assim, está amarrado. Ele não disse assim, você é maldito. Não, Jesus disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso prestará culto. Vai-te porque você não merece nada. Então, é isso que você faz. A espada do Espírito. Ela corta. A palavra aqui, espada, é aquela espada curta de empunhar, que tem 45 centímetros, um côvado, e ela corta dos dois lados. Ela pica tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Porque quando você encostar no inimigo, ele vai sentir. E ele vai bater em retirada. E agora que a sua armadura está toda montada, você tem a couraça, você tem aí o cinturão, o capacete, o escudo, os calçados do evangelho. Agora você vai polir a sua armadura. E como é que você vai polir essa armadura sua? Como é que você vai trabalhar essa armadura sua? Como é que você vai cuidar dessa armadura sua, meu irmão, minha irmã? Você vai orar no Espírito. Versículo 18 diz assim, orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, você vestiu sua armadura, você creu, você tem fé, você está no Evangelho da Paz, na salvação de Cristo, agora você vai polir a sua armadura. E um grande ferreiro, ele pole a sua armadura com o melhor tipo de polidor que tem, pelo melhor tipo de material que tem, para que ela fique brilhando, ela fique em dia. Então você precisa polir com o melhor material que existe na face da terra, que é a oração. A oração é a chave de tudo. Costumamos dizer que a oração é a chave da vitória, mas nós oramos muito pouco quando temos que vencer alguma coisa. Nós precisamos orar mais. Eu peço para você, meu guerreiro, minha guerreira que está do outro lado escutando, em nome de Jesus, coloque-se de prontidão para você poder orar e passar ali o polidor, o polimento da sua armadura e partir para cima do inimigo. Você não foi feito para ser derrotado. Jesus Cristo comprou sua vida com o sangue na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que você foi comprado por um grande preço. Por um grande preço. Você foi comprado por um grande preço na cruz do Calvário. Então você coloca-se a sua armadura para você vencer. Para você estar ali de pé no dia mau. Para você estar aí de pé naquele momento que Satanás naquele momento que você está passando por angústias, por dificuldades, orando em todo o tempo com a armadura polida, para você estar de pé. Coloque-se aí de pé, meu irmão, porque a Bíblia diz que você tem que estar de pé para o Senhor falar contigo. Lá em Ezequiel capítulo 1 a 3, para encerrar a palavra, o Senhor ele vai chamar Ezequiel. E Ezequiel ele estava meio cansado, meio cabisbaixo, porque estava dando tudo errado, ele estava vendo o povo passando dificuldade. Mas Deus vira para ele e fala assim, filho do homem, coloca-te de pé e falarei contigo. Coloca-te de pé, porque importa que tu prega a esse povo. E Ezequiel capítulo 2, versículo 5 diz assim, e quer esse povo escute ou não, saberão que um profeta esteve no meio desse povo. Aleluia. Ezequiel se coloca de pé e Deus enche ele do Espírito Santo. E aquele homem tem uma vida toda guiada pelo poder de Deus. E até hoje, depois de 2.500 anos, eu e você temos um livro do profeta Ezequiel. Então tudo que Deus faz, nunca fica a Deus dará.
Deus tem sempre um propósito e algo para fazer com nossas vidas. Então coloque-se de pé e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu espero que você tenha recebido.